Iniciando mais um módulo de bioestatística, agora falando de um teste estatístico específico, tá? Que é o teste T de Student, tá? É um dos mais utilizados aí em estudos que envolvam estudos quantitativos analíticos, né, da área da saúde, enfim, no intuito de testar hipóteses comparando média de até dois grupos, tá? Então, é um teste fácil, amplamente utilizado, né, bastante utilizado em publicações, enfim. Então, vai ter uma boa aplicação para vocês. Vamos analisar esse primeiro caso, né, onde ele coloca uma situação onde eu tenho um número de casos, né, de infecção em uma determinada clínica, certo? E onde aquele pesquisador, aquele profissional, ele identificou aquele problema e ele resolveu implementar um protocolo de higienização das mãos. E após 2 meses de implementação desse protocolo, ele observou uma diferença significativa no número de infecções, tá? E aí a reflexão que a gente tem que fazer nesse momento é: será que a gente pode realmente afirmar que essa diminuição foi significativa? Né? Aí eu volto a uma frase que eu comentei nos módulos anteriores, que significância estatística não é sinônimo de significância, importância clínica, tá? Então, eu posso ter sim uma diminuição significativa do ponto de vista clínico, tá? Do ponto de vista daquela infecção naquela determinada unidade hospitalar. Entretanto, quando trata-se de estatística, a gente só pode afirmar, né, que existe ali uma diferença significativa quando nós aplicamos um teste estatístico, certo? Então, nesse caso, nessa representação gráfica aqui, esse gráfico ele mostra que houve uma redução, tá, no número de infecções antes e depois da intervenção, mas do ponto de vista estatístico, a gente não pode dizer que essa diminuição ela foi significativa, tá? Até porque, primeiro, que ele não menciona se foi realizado algum teste estatístico, e segundo, não tem aqui a informação da variabilidade amostral, tá? Que é a medida de dispersão, né? A barra de Gil padrão. Então, num primeiro momento, a gente interpreta que isso é um dado quantitativo descritivo. Em dados quantitativos descritivos, a gente não pode fazer inferência quanto à alteração significativa daquele resultado, tá? Ela se limita a descrever, mas ela não faz inferência se aquele aumento observado ou se aquela diminuição observada foi significativa ou não, tá? Então, tem a sua validade, tem, ok, mas não tem uma relevância científica tão grande, tá? Então, nesse caso aqui, de posse dessa informação, a gente não pode afirmar que houve uma diminuição significativa. A gente pode falar, sim, que houve uma diminuição, mas significativo do ponto de vista estatístico, não. Mas vocês podem me questionar. Mas do ponto de vista clínico, foi significativo. Ok, concordo. Mas a gente vai sempre tentar aliar, né, somar a relevância clínica da relevância estatística, né? É, Você, somando essas duas características, você vai ter uma facilidade maior em comprovar a sua hipótese, ok? Então, a gente sempre tenta juntar ali a relevância clínica mais uma significância estatística. Então, o teste T de Student é um teste de hipótese, tá? Que vai usar conceitos estatísticos para rejeitar ou não uma hipótese, que ele chama de hipótese nula. Vou explicar um pouquinho mais para frente o que seria isso. Quando a estatística T segue uma distribuição normal. Lembram aquela curva de distribuição normal que eu mostrei para vocês, né? Falando de intervalo de confiança e da margem de erro, né? Sempre quando eu faço um teste de hipótese, eu faço um teste de normalidade prévio para ver como que está a distribuição dessas amostras. E o teste T, ele é indicado quando eu quero comparar média de até dois grupos em amostras que passam na curva de distribuição normal, tá? Em amostras que não passam nessa curva, amostras mais heterogêneas, a gente acaba utilizando um outro teste similar, que é o teste Mann-Whitney, tá? Que, enfim, a gente não vai abordar tão a fundo isso, mas, enfim, acho que
é uma conversa para um outro momento, esse não é o nosso objetivo hoje, mas eu menciono pelo fato da definição, né, do teste mencionar a distribuição normal, tá? Então, saibam que para utilizar um teste T, eu preciso fazer um teste estatístico prévio, né, distribuição normal, para aí sim decidir se eu vou realmente utilizar o teste T. Se ela não passar, eu vou ter que utilizar um outro teste, tá? Eu vou falar só do teste T, não vou falar de distribuição normal com vocês, até porque o Excel ele não tem esse recurso de fazer essa análise de teste de normalidade, tá? Aí eu precisaria de um teste, de um software de estatística, mas como vocês não têm acesso a esse software, não faz sentido eu falar de uma coisa que vocês não vão conseguir praticar. Então, a gente vai limitar o nosso conhecimento com base no que o Excel pode oferecer, tá? Mas tenham em mente que, para utilizar o teste T, precisa passar pela curva de distribuição normal, né? O teste ele tem algumas premissas, né, para que ele possa ser utilizado. Muito bem. E o nosso referencial para dizer se realmente há uma diferença do ponto de vista estatístico significativa, o nosso referencial vai ser o valor de P, tá? Que é o valor de probabilidade, tá? É, o- Esse valor de P, esse valor de probabilidade, ele nos diz qual a probabilidade do resultado, do desfecho que eu estou identificando, dele ser verdadeiro, tá? Dele não ser ao acaso. E em estatística, determinou-se que esse valor de P é um valor menor que 0,05, ou seja, um valor de P menor que 5%. Ok? Então, quando eu encontro um valor menor que 0,05, né, menor que 5%, eu digo o seguinte para quem está interpretando esse resultado. Falo, olha, a probabilidade desse resultado ter sido um resultado ao acaso, tá, de não ser um resultado verdadeiro, é menor que 5%. Tá? Ou, posso interpretar de uma outra forma, a probabilidade daquele resultado que eu estou enxergando, essa diferença observada, ela é uma diferença significativa, uma diferença verdadeira, tá? É maior que 95%. Tá? Então, isso do ponto de vista estatístico, para a gente, é significativo. Então, no teste T, quando eu comparo duas médias de dois grupos distintos, eu vou calcular o valor de P. Tá? Então, de posse do valor de P, se eu tenho um valor menor que 0,05, o que que eu faço? Eu rejeito a hipótese nula, tá? Que ela reflete algo ao acaso, um achado ao acaso. Olha, o resultado que você encontrou, ele até observou uma diferença, mas é algo aleatório, isso não reflete a verdade, tá? Então, eu rejeito essa hipótese e aceito a hipótese alternativa, que é o quê? Que é justamente a hipótese que nos diz, olha, essa diferença que você observou, a probabilidade dela ser uma diferença verdadeira, significativa, é de mais de 95%. Tá? Então, eu aceito essa hipótese alternativa. Então, esse vai ser o nosso referencial. Valor de P menor que 0,05, rejeito a hipótese nula, aceito a hipótese alternativa. Valor maior que 0,05, eu rejeito a hipótese alternativa e aceito a hipótese nula. Falo, olha, eu até observei uma diferença, mas do ponto de vista estatístico, ela não é significativa. Tá? Então, o que eu observo é que quanto menor o valor de P, mais eu me aproximo da hipótese alternativa e mais eu me distancio da hipótese nula. Tá? E conforme menor for esse valor de P, mais significativo é o meu resultado. Tá? Então, aí vai depender do periódico científico, mas alguns pedem o valor de P exato, tá? O valor de P que você encontrou. Outros representam isso em faixas, tá? Um P menor que 0,05, ou um P menor que 0,01, ou um P menor que 0,001, certo? Então, quanto menor o valor de P, mais significativo é o meu resultado. Então, por exemplo, aqui, ó, menor que 0,01 quer dizer que a probabilidade do meu resultado ser um resultado ao acaso, aleatório, é menor que 1%, tá? Então, a chance do resultado ser um resultado verdadeiro, a probabilidade ela é muito grande, tá? É 99%, ok? Ah,
E aí o teste T ele tem algumas premissas, né, alguns subtipos, onde esses subtipos se adequam de acordo com o seu desenho experimental, tá? Então, vamos falar aqui de um primeiro subtipo, que é o teste T pareado, tá? Teste T pareado. Teste T pareado, ele vai analisar um único grupo em momentos distintos, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, um grupo pré-cirúrgico, tá? Eu vou avaliar um determinado biomarcador antes da cirurgia, tá? Aí esses pacientes, eles são submetidos a uma intervenção, uma variável, tá? E após aquele procedimento cirúrgico, eu avalio aqueles mesmos pacientes, certo? Então, quando eu avalio a média de um mesmo grupo em momentos distintos, eu digo que esse teste T, ele é um teste T pareado, ok? É o antes e depois, tá? Então, é pré e pós, pré-cirúrgico e pós-cirúrgico, antes e depois, sempre avaliando o mesmo grupo em momentos distintos. Nós também podemos ter o teste T de student não pareado, tá? E aí vai ter dois subtipos desse não pareado: variável igual e variável desigual. Então, vamos começar aqui pela variável desigual. Primeiro, o que que é um grupo não pareado? Grupo não pareado é quando eu tenho grupos distintos, tá? Dois grupos diferentes. Então, antes, no pareado, eu tinha um grupo antes e um grupo depois, tá? Mas era o mesmo grupo, né? Eu avaliei ele em momentos distintos, mas é o mesmo grupo. No não pareado, eu tenho grupos separados. Então, eu tenho, por exemplo, um grupo controle e um grupo tratado, tá? E por que variável desigual? Porque os grupos distintos aqui, eles estão sendo expostos a condições distintas, tá? Então, por exemplo, o grupo controle, ele não está sendo exposto a nenhuma condição. Ou, por exemplo, um grupo placebo, tá? Que ele pode estar recebendo um estímulo mimetizando uma intervenção, tá? Que vai ser diferente do grupo tratado, tá? Imagina que eu tenho ali uma investigação de um possível fármaco, onde eu tenho um grupo tratado, né? Que ele está sendo submetido a esse novo fármaco, e o outro grupo, que é um grupo placebo, está sendo mimetizado, está sendo submetido a uma droga que mimetize, uma substância que mimetize um medicamento, tá? Então, são condições distintas, são variáveis, tá? Desiguais. Então, eu tenho, nessa situação, um grupo não pareado de variável desigual. Eu tenho um grupo controle que está sendo submetido ou não submetido, né, a uma condição, e o grupo tratado a uma outra condição, certo? Então, teste T de student para grupos não pareados de variável desigual. Agora, uma outra possibilidade, ainda dentro do grupo não pareado, é trabalhar com uma variável igual, tá? E aí, como que acontece? Eu tenho dois grupos distintos, tá? Aqui no nosso exemplo, homens e mulheres. Porém, a variável, tá? A variável que eu digo, pessoal, é qualquer tipo de intervenção, tá? Pode ser chamado de intervenção, tratamento, variável, tá? É tudo que intervém no grupo, certo? E nesse caso, a variável é a mesma, tá? Um exemplo, eu posso estar investigando os efeitos de um único medicamento, tá? Em sexos distintos, tá? Será que aquele medicamento que eu estou investigando, ele responde de forma distinta em homens comparado a mulheres, tá? Então, a pergunta que eu quero saber é se os grupos distintos se comportam de forma diferente àquela mesma intervenção, ok? Então, o que é diferente aqui não é a variável, são os grupos, ok? Então, para esse tipo de teste T, nós chamamos de não pareado de variável igual, certo? Então, tem grupos distintos, mesma intervenção. Esse teste T, ele pode ser unicaudal ou bicaudal, tá? O que que seria isso? O unicaudal é quando eu enxergo uma tendência de resultado, antes mesmo de executar o meu estudo. Por exemplo, eu sei que se eu der um antitérmico para um paciente, qual que é a tendência? Diminuir a temperatura, ok? Então, quando você tem ali quando você enxerga para onde o resultado vai ir,
tá? Por mais que você não saiba o quanto que ele vai, mas você sabe que ele vai para um lado ou vai para o outro, nós chamamos ali de um teste T unicaudal, ok? O teste bicaudal é aquele que nós não conseguimos enxergar previamente para onde esse resultado vai, certo? Então, por isso, bicaudal, duas caudas. Agora, se tratando de estudos com seres humanos, por mais que vocês enxerguem inicialmente ali uma tendência a um determinado resultado prévio, a gente sempre vai preferir utilizar o teste T bicaudal. Por quê? Porque eu posso ter ali efeitos adversos, tá? Que fogem daquela expectativa minha. Então, como o ser humano ele é muito complexo, né, por segurança, a gente acaba sempre padronizando é, o teste bicaudal. Tá? Então, mesmo colocando aquele exemplo do antitérmico, né, que a tendência, obviamente, é a temperatura diminuir, mesmo assim, a gente vai acabar padronizando como bicaudal. Tá? Então, fica mais a nível teórico a questão do unicaudal, mas a gente já vai seguir esse padrão de teste T bicaudal. Certo? Então, aqui só para exemplificar, né, eu faço ali uma intervenção X com um grupo de pacientes, eu observo o desfecho, tá? E essa variável biológica ela pode aumentar ou diminuir. Se eu enxergo essa tendência, né, eu escolho aqui o unicaudal. Se eu não sei para onde ela vai, bicaudal. Mas lembrando, a gente vai manter o padrão bicaudal. Tá? O unicaudal se encaixaria em outras situações, mas que não que foge um pouco da área da saúde. Uh, paramétrico e não paramétrico é em relação à distribuição normal, eu comentei ali no início da aula expositiva. Tá? Então, no software de estatística, a gente vai utilizar pré-testes, tá, para avaliar a curva de distribuição normal. Existem alguns, por exemplo, teste de Augustin, teste de Kolmogorov-Smirnov, tá? Tem um outro teste de Shapiro, tá? Enfim, são pré-testes para avaliar essa distribuição normal, como que está distribuído essas amostras, tá? Então, quando essa distribuição ela é normal, tá? Eu utilizo o teste T. Quando ela não passa nessa distribuição normal, eu utilizo um similar, que é o teste de Mann-Whitney, que vai fazer essa mesma comparação, tá? Mas ela já sinaliza para o leitor que, olha, a minha distribuição de amostra está muito variável, tá? Por isso não passou na distribuição normal, certo? E aí, mais uma vez, né, faz essa distinção de significância estatística para relevância clínica. Eu acho que esse é o grande diferencial da bioestatística para a estatística. A gente não pode resumir cegamente o ser humano a um número, tá? É claro que a gente sempre vai utilizar, né, a questão numérica, né, os estudos quantitativos analíticos, mas não são sinônimos, tá? Então, a gente sempre deseja buscar ali um P significativo, mas a gente também não pode ficar cego em busca desse valor de P. A gente não pode deixar a relevância clínica de lado, certo? Então, é isso, pessoal.